Oi, aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatnices. Presta muita atenção no texto que eu vou ler para você. Muita atenção. Você acha que o tempo está passando mais devagar ou mais rápido? Ou de alguma maneira diferente do normal? Não parece diferente do normal, só que eu meio que perco a noção. Eu não sei se é cedo ou tarde. Imagine que você tenha que se levantar e ir para o trabalho. Agora, como você faria? Eu acho que eu não daria a mínima para isso. Bom, imagine que esse lugar esteja pegando fogo. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado? Você acha que teria o ímpeto de se levantar e sair daqui? Ou você simplesmente ia ficar assistindo? Eu não sei. Não me parece que o fogo represente nenhum perigo nesse momento. Tudo parece engraçado no exército. Tudo que as pessoas dizem parece um pouco engraçado. É como se você estivesse de bom humor e pudesse rir de qualquer coisa. Isso. É como sair com um monte de gente e daí todo mundo ficar rindo. Todo mundo ficar só fazendo farra. E tudo parece engraçado. Você faria isso de novo? Faria esse teste de novo? Claro. Eu não ia me importar nem um pouco de repeti-lo. Entrevista com um soldado voluntário 7 horas depois de ter ingerido uma dose de EA2233, versão sintética do THC da maconha US Army and Wood Chemical Biological Center, em 1961. Essa foi a entrevista que um soldado que se voluntariou depois do uso do THC respondeu 7 horas depois. É sobre maconha que a gente vai falar assim, tá? Legalize já ou não? Vem pro vídeo. Em 2018, a Carol Bensman acabou de ganhar o prêmio Jabuti como melhor romance por esse incrível O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Esse livro aqui foi uma experiência, assim, eu diria, interessantíssima fazer a leitura dele, tá? Só para os nossos leitores que estão a par da meta, esse aqui é o livro do mês de março. Aí você vai falar, mas nós estamos em maio. Professor, você está aí sobre o efeito do teste do soldado? Não tô não, tá? Não tô nem um binguinho chapado não. É que essa vida de professor traz pra gente algumas dificuldades, assim como nos preparar ou me preparar para os vestibulares que acabam chegando agora no meio do ano, e aí os vestibulares despejam listas e listas de livro, então eu tive que ler muita coisa para poder orientar com competência os meus alunos. Eu estou um pouquinho atrasado, eu estou um pouquinho fora do tempo na minha programação, mas você pode ter certeza que até o mês de julho eu vou estar assim em dia para quem está acompanhando as metas, para a gente estar lendo livro após livro. Esse mês mesmo eu vou apresentar para vocês 2 ou 3 livros já, recuperando o livro de abril e o livro de maio para a gente ficar atualizado. Então fique tranquilo que nesse momento eu tive que fazer essa pausa, mas a parte, esse adendo que eu estou fazendo para explicar e justificar um pouquinho do atraso da nossa programação, a surpresa foi incrível, tá? A Carol Bensman, ela foi apontada pela revista Granta, que é uma revista conceituadíssima no mundo da literatura, como uma das 20 maiores promessas da literatura do século XXI no Brasil, tá? Ela tá ali, eu diria, naquelas que estão criando um caminho novo para a literatura. Então, uma promissora escritora que tem uma obra até que curta, na verdade, assim, você consegue pegar todos os livros, você consegue fechar muito facilmente a obra dela e me parece ser uma obra, eu tô falando, todas as experiências que eu tô trazendo aqui para você no canal são inéditas para mim, assim, tá? Eu andei pesquisando, eu vi que muita gente gosta da Carol demais, a Carol mesmo, assim. O legal de lidar com alguns artistas contemporâneos é que você consegue ter acesso a eles, você consegue tê-los no YouTube, você consegue tê-los em vários canais, você tem entrevistas, você tem eles mesmo definindo a própria obra, que é uma coisa muito legal. É diferente às vezes da gente ir lá lidar com Machado, às vezes lidar com Guimarães Rosa, onde você está no passado, você fica travado, né, por ter textos, mas você não tem ele em si olhando com a câmera e falando, né, e expondo a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira criativa, apesar que seus textos nos revelam um pouco disso. Mas é legal essa coisa visceral de ver a pessoa, de ter
ter a pessoa se auto-explicando. Então tem vídeos incríveis no YouTube assim, da própria Carol Bensman criando a sua trajetória, criando a sua perspectiva literária, mostrando as suas influências, mostrando que caminho ela seguiu aqui e acolá. E quando ela foi fazer, e aí para finalizar, para fazer um fecho da obra dela, ela tem esse livro premiadíssimo, tá? Pelo Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2018. Ela tem o Pó de Parede, Sinuca Embaixo d'Água, Uma Estranha na Cidade e Todos Nós Adorávamos Cowboys. Todos recomendadíssimos pela crítica aqui que eu andei pesquisando para conhecer sobre ela e todo mundo dizendo maravilhas da Carol Bensman, tá? E a minha experiência com esse livro foi maravilhosa. Por quê? Porque o livro ele traz um embate. Vou fazer um trocadilho agora. O livro é baseado, vou falar que esse livro é baseado, né? Esse livro é baseado em história real e história ficcional. O livro nos passa a ideia de um jovem chamado Arthur, um menino da classe média alta lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que dava aula de história num colégio particular e que num breve momento, ele professor, o pai dele médico, a mãe dele está com câncer no útero e aí ele descobriu, né, que o uso da maconha aliviava os sintomas, aliviava muitos sintomas da quimioterapia. Então, através de um amigo que estava morando na Holanda, um Peter Pan eterno que ele tem na vida dele, que é o Fabrício, tá? O Fabrício vai mandar algumas sementes lá para ele, ele vai cultivar pés de maconha para poder, de repente, ajudar a tratar a mãe. E aí, quando a mãe morre, o que acontece? Ele e o pai dele cultivando, eles curtiram o barato, continua, só que aí alguns vizinhos acabaram denunciando. Então tem um momento que a polícia entra na casa dele, corta os pés de maconha, leva ele e o pai. No dia seguinte ele vai ser demitido pelo colégio, não pegava para a imagem do colégio, tem um professor maconheiro, o pai mesmo vai ser afastado do hospital que ele trabalhava. É claro que o livro vai levar você a uma delicadeza aqui de analisar a criminalização da maconha de acordo com a classe social. Como são duas pessoas brancas, da classe média alta, não sei o que, eles vão até a delegacia, leva lá uma dica do delegado, ó, cuidado, não sei o que, isso é perigoso e tudo mais assim, mas são liberados, não vão passar na cadeia, não vão ser espancados, não vão ser aterrorizados, não vão nada. Então, de uma certa maneira, o livro vai levar você a uma percepção que, dependendo da sua condição social, não é tão criminalizante o uso, na verdade, tá? E o livro está ligado à pesquisa que a Carol fez. Ela foi morar numa região do norte da Califórnia, o livro todo é ambientado fora do Brasil, isso é muito legal também, tá? Porque quando a gente falava de um escritor brasileiro, aí você imagina que o escritor brasileiro sempre vai falar do Brasil, né? A gente tem essa perspectiva que foi criada no romantismo, do nacionalismo, aquela coisa toda, e que na verdade os bons escritores não ficam limitados a isso. O próprio Machado, eu vou recomendar para vocês um artigo dele chamado Instinto de Nacionalidade, em que ele leva você a uma percepção muito interessante, que é a percepção assim de, olha, não é o fato de eu falar de índio ou natureza que me torna brasileiro. Por exemplo, o Shakespeare, você pega Romeu e Julieta, ele fala de Verona, você pega Hamlet, por exemplo, assim. Então, você vai começar a observar que vários livros, talvez a maioria dos livros do Shakespeare, basicamente não fala da Inglaterra, e ele é o maior dos ingleses de todos os tempos. Então, de repente, não é geografizar o livro que torna você nacionalista na verdade. A linguagem em si te torna escritor brasileiro. E ela vai ambientar o livro, então ela vai criar a história de um expatriado, né? Porque o nosso professor, o Arthur, ele vai acabar indo embora do Brasil depois da experiência de ser demitido, aquela coisa toda. E aí ele vai para o norte da Califórnia, onde está, eu diria assim, a maior produção de maconha dos Estados Unidos. Aonde nós vamos ter a legalização medicinal na Califórnia, a longa data atrás, aonde a gente vai ter recentemente, o livro foi escrito um pouquinho antes da legalização recreativa e tudo mais, e aí são questões que levam você a perceber uma coisa: o governo norte-americano, ele de repente, ele teve momentos ali de tentar combater a maconha, né, que vinha do México, por exemplo, e ele pegava um pesticida chamado Dagarato, que ele jogava em cima da maconha, e esse pesticida acabava com a maconha. Só que aí o pessoal que produzia lá do outro lado da fronteira descobriu que o pesticida tinha muito efeito por causa do sol, por causa da luz do sol. E aí o que acontece? Quando eles viam um avião passando o pesticida, que eles cortavam tudo, guardavam estufas por 3 dias, passava o efeito do pesticida e aí eles produziam aquela maconha sem problema nenhum. O problema é que esse uso do governo para tentar combater a maconha mexicana, o que acontece? Só não contava um detalhe: os maiores consumidores da maconha naquele momento eram os americanos. E o problema da pesticida na maconha mexicana fez, de repente, no prazo de 10, 15 anos,
inúmeras, centenas de doenças surgirem por eles estarem consumindo uma maconha cheia de pesticida que o próprio governo americano despejava lá. Então o livro é cheio de informações assim que levam você a esse histórico da maconha nos Estados Unidos, aqueles que são contra, aqueles que são a favor, uma sociedade super tradicional. Ele vai trazer nomes assim, ela vai trazer nomes incríveis, como Robert Landau, por exemplo, assim, que é um cara que em 1996 ele estava com um problema de glaucoma seríssimo, ele estava perdendo a visão e o médico deu para ele mais 5 anos de visão, a visão dele ia subir progressivamente. Aí ele começou a usar maconha e na hora que ele ia fumar uma maconha, ele percebeu que passava a dor no olho dele e simplesmente passava todo o embaçamento, ele via claramente. Então ele foi entendendo que consumir a maconha combatia profundamente o glaucoma dele. E ele é o primeiro cidadão dos Estados Unidos a ter autorização da justiça norte-americana para o uso medicinal da maconha. Então ali começa uma batalha, estou lá em 1996, começa uma batalha que vai ser muito legal, que vai levar você a hoje uma discussão muito grande, até economicamente, né? Muita gente acredita que o governo norte-americano de uma certa maneira aprovou, porque, por exemplo, hoje o uso recreativo na Califórnia, ela gera uma economia de 7 bilhões de dólares. E acredite-se que até 2021, o uso medicinal vai estar gerando em torno de 20 bilhões de dólares. Então tenta imaginar se o mercado legalizado gera isso, imagina o ilegal na verdade. Então, de uma certa maneira, a economia prova que é sustentável. O que é o problema é o moralismo. Tá? A gente pode cair numa questão moral da coisa. Será que se a gente liberar a maconha vai surgir mais maconheiro? Mais pessoas vão usar? Mais pessoas vão se perder? A maconha é a porta de entrada para outras drogas? A bebida não é? O cigarro não é? Alguns medicamentos legalizados. Você pega, por exemplo, a questão do... fui cair numa pesquisa assim sobre o remédio que mais mata, oxidona, tá? Que vem do ópio. Então, não precisa nem falar, quem conhece um pouquinho de história, das famosas guerras do ópio entre a Inglaterra e a China, que marcaram a história da humanidade. Então, de uma certa maneira, o controle do ópio, de uma certa maneira, é o controle de uma economia brutal. Quase você não faz remédio sem ópio, na verdade. Meu, dá para levantar. E oxidona, por exemplo, é um remédio que matou, no último ano, 60 mil pessoas. A gente poderia pegar o Prince, para citar um caso famoso. A gente poderia pegar, de repente, a Carrie Fisher, a Eterna Leia. São pessoas que ficaram dependentes demais da morfina e de repente só encontrava ali tomando uma atrás da outra, chega no momento que você... Então você fala, se está legalizado, a pessoa morreu com receituário e tudo mais, que bonito, ela estava se tratando. Então no fundo é uma questão moral e não uma questão, na verdade, do malefício que isso faz. Então esse é um detalhe muito assim discutido no livro, tá? E aqui fica bem claro, assim, sem emissão de opiniões, na verdade, porque a gente está transmitindo, de repente, um contexto que o livro trabalha para você. Mas é uma coisa que eu jogo para você se perguntar se algum dia você já elaborou uma discussão sobre isso. Já pensou, inclusive, de repente, no debate sobre isso. Já pensou na viabilidade econômica? Já pensou na viabilidade, de repente, de ter uma maconha que você teria um controle de qualidade? Né? No livro fica bem clara a diferença entre essa maconha californiana e a maconha brasileira, como a do Brasil, segundo o livro, é um lixo, e como lá em cima você tem, tanto que assim, ela vai morar por um tempo, ela morou 8 meses numa região chamada Condado de Mendocino, tá? Condado de Mendocino, que é formado ali por várias cidadezinhas, mas ali estão estabelecidas uma cidade chamada Trinity, uma cidade chamada Humboldt e Mendocino, que formam o famoso Triângulo da Esmeralda, que olhando de cima você só vê fazendas e fazendas de maconha, e por causa da cor da maconha, que lembra a esmeralda, o famoso Triângulo da Esmeralda. E o Arthur, do livro, que é um personagem ficcional, ele vai para lá trabalhar de trimmer, né, que seria o podador, o cara que vai fazer a colheita. Então ele trabalha em época de colheita, junto o dinheirinho e vive ali aquela vida tranquila, usando sua maconha, em sociedades que se aproximam de um jeito até hippie de viver. O livro traz uma coisa maravilhosa, que é a discussão de gerações ao longo do livro. Tá? Você vai ter um personagem chamado Dusk, que representa ali o hippie, um cara que já teve uma comunidade, um cara que veio dos anos 60 para os anos 70, com toda aquela pegada da contracultura, do anticapitalismo, que foi criar essas comunidades no norte da Califórnia justamente para se libertar do American Way of Life, e que ele vê, né, 40 anos depois, né, nós estamos 70, 80, 90 e 2000 para 2010, você está tendo assim uma coisa de ver, de repente, lá espaços, né, movimentados por hotéis, de turismo, por Airbnb, né, então tudo
isso pro Dusk é um motivo assim, de ver muitas das suas utopias dilaceradas. A própria maconha, né, no caso legalizada, é uma contradição, entre aspas, né? Imagina chegar na prateleira da marca tal, rotulada, é como se a maconha tivesse entrado pro mainstream, de repente é como se a maconha tivesse virado pop art, e de uma certa maneira o pop não perdoa ninguém, então tudo é consumível, tá? E o que é consumível atrapalha a ilegalidade de contracultura que a maconha tem por si só no seu uso. Ela tem esse aparato da ilegalidade que levava os jovens da época, de repente, a usá-la como um contrassistema, vamos dizer assim. E agora ela é legalizada na prateleira, controlada pelo governo, é uma coisa estranha. Na verdade, parece que usá-la, eu falo, é tomar uma receita, é tomar um medicamento com receituário médico. Não tem o espírito da ilegalidade. Tá entendendo? Então, pro Dusk, esse personagem maravilhoso que representa essa visão hippie da história, é incrível. Tem um outro personagem chamado Noah, que é um jovem, que ele vive uma vida meio assim, californiana mesmo assim, anda de patins, tem uma mulher velha, não gosta, não sei o que, ganha seu dinheiro ali com as plantações e tudo mais, que vai ser o cara que introduz o Arthur ali numa plantação para ele trabalhar de trimmer, vamos dizer assim, tá? Aí, ao mesmo tempo, o livro vai trabalhar mulheres maravilhosas, vai ter uma personagem chamada Sylvia, que é uma cinquentona, que vem de um casamento abusivo, do marido abusivo, de um filho abusivo, que está tentando ali para reconstruir sua vida, para de repente achar um caminho. É ela que vai ter uma casa, que vai alugar pro Arthur um quarto pelo Airbnb e tudo mais. Então as reflexões da Sylvia, a vida da Sylvia, vão chamar atenção demais. A análise dela é maravilhosa. As mulheres no livro são muito mais poderosas do que os homens, tá? É uma escritora, inconscientemente, mesmo que não foi de propósito, inconscientemente, o peso das mulheres é muito maior. Vai ter a Tamara, que vai ser o caso amoroso do Arthur lá nos Estados Unidos, por exemplo. A Tamara, ela viveu uma relação de poliamor, né? Ela vivia um triângulo amoroso ali, mas a conivência dos três viviam juntos. Então ela teve essa experiência do poliamor e ela vai trazer dali o bem e o mal da coisa. Ela também representa uma mulher ali, tentando encontrar um rumo, tentando encontrar um afeto, tentando encontrar uma lógica no mundo que às vezes parece ilógico, que parece sem afeto, que parece solitário. Então ela e o Arthur vão ter um caso ali, tá? Que vai representar, eu diria assim, o afeto dele nos Estados Unidos e tudo mais. E outras personagens que vão entrando para você, para traduzir de repente essas experiências. E a Carol, ela foi morar, fiquei íntimo, tá? A Carol, ela foi morar lá nessa região de Mendocino, no condado de Mendocino. Ela ficou 2 meses no momento, depois ela voltou e ficou mais 6, um total de 8, porque ela precisava pegar o espírito local, ela precisava entender de repente o comportamento das pessoas para criar personagens com verossimilhança, porque ela estava trabalhando com personagens que eram norte-americanos. Então, capturar o espírito norte-americano, mas de uma região específica, demandou um laboratório muito grande que ela fez para que o livro tivesse uma verossimilhança. O livro ele é assim, ele é narrado por vários, ele é um narrador em terceira pessoa que conduz você e que vai apresentando vários pontos de vista. Então tem hora que você acompanha o livro pelo olhar da Sylvia, pelo olhar da Tamara, pelo olhar do Arthur, que deveria ser o personagem principal, mas é uma espécie de protagonista, mas ele compartilha em bom e alto som com essas mulheres o protagonismo do livro. Tem hora que você vai encontrar o olhar do Dusk, tá? Tem hora que você vai encontrar o olhar do Noah. Então é muito legal que o livro cria essa coisa que a gente chama de polifonia, essa coisa tão pós-moderna de você ver o mundo por um prisma, por vários olhares, para compreender esse mundo fragmentado. E isso, ao mesmo tempo, é a grande qualidade do livro e às vezes é um grande defeito do livro. Porque o livro, eu senti uma dificuldade muito assim para ligar uma parte na outra, sabe? Assim, às vezes, vou usar a expressão, às vezes ficava muito esfumaçado para criar o elo entre uma fala e outra. Às vezes as falas ficavam vazias. E é claro que eu falo que essa é a grande qualidade, porque ela ambientou em usuários grande parte da narrativa. Então é como se de repente o livro tivesse sobre o efeito da maconha e você tivesse que ter essa percepção de quem está com a droga na cabeça. Então é claro que a narrativa fica esfumaçada, fica rarefeita, ela fica às vezes insustentável para que você tenha uma pegada de querer continuidade. Então essa fragmentação vira a beleza formal, tanto que o livro ganhou o Jabuti, e ao mesmo tempo vira a dificuldade de leitores comuns como eu, para conseguir encontrar um viés para dar conta de uma leitura complexa que o livro realiza. E isso é muito legal, é um desafio, na verdade, tá? Então foi uma baita surpresa, na verdade, ter encontrado esse livro
ter conhecido a Carol Bensman e de repente ter essa perspectiva de que é uma escritora que vale demais a pena investir na leitura, porque ela traz o bom e o melhor da literatura contemporânea pra gente, tá? Então fica essa fica essa dica para vocês aqui desse livro incrível, o nosso livro do mês de maio, do mês de março, que agora está no mês de maio, com um pequeno atraso, mas que a gente vai recuperar para trazer para você a proposta dos 12 livros inéditos de 2019. Gostou? Dá um like, recomendo demais para você. Você vai curtir demais o debate sobre a legalização ou não, a descriminalização, é uma coisa que o livro trabalha com muita competência. Vale a pena o debate. A criação das gerações, são 4 gerações, anos 70, 80, 90 e 2000 para você, trazendo pra gente todo esse mundo contemporâneo de vazios, de frustrações, de repente fugas através da própria droga para encontrar um significado na existência e tudo mais. Mas eu falo assim, cada história é maravilhosa e principalmente como as mulheres criadas nesse livro são incríveis. Uma literatura que eu achei muito original pelo desafio de repente criar essa narrativa esfumaçada, como se fosse um doping que ela causa no leitor, para que o leitor experimentasse de uma certa maneira essa maconha, esse livro aqui. Esse está mais do que legalizado, o outro fica a critério de você discutir isso. Curtiu? Dá um like aí, se inscreve no canal, divulga a literatura brasileira para todo mundo e vamos preencher esse mundo de literatura brasileira da melhor. Aquele abraço.